Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E olha, para você que gosta de teologia, gosta de aprendizado, gosta aqui dos debates do Vejam Só, hoje o tema é propício e especialmente preparado para você. Afinal de contas, nós vamos nos debruçar sobre um texto bíblico. Tentar entender aquilo que aquele versículo ali diz, obviamente, sem esquecer de todo o seu contexto também, porque isso é fundamental para uma boa interpretação. Vamos fazer aquela famosa exegese do texto, para tentar entender aquilo que o evangelista Lucas trouxe e colocou no seu texto das palavras de Jesus. Jesus falando ali no capítulo 14, no versículo 27, dizendo que nós devemos tomar a cruz. E hoje aqui no Vejam Só, nossa pergunta é: o que significa isso? Tomar a cruz. Qual é o sentido disso? O que o mestre quis nos ensinar com essa expressão? E é interessante que, de repente, pode parecer muito simples. Você está nos assistindo aí nessa noite, pode falar assim: isso é muito fácil, isso todo mundo já sabe. Talvez não. Talvez tenham muitas interpretações por aí que são erradas desse texto. Ou que, de repente, estão certas e nós estamos errados, não sei. Por exemplo, você com certeza já viu muitas peregrinações, principalmente aqui no Brasil, próximo ali do feriado de 12 de outubro, a gente costuma ver muitas pessoas ali pela Via Dutra caminhando para chegar até a cidade de Aparecida. Muitas delas, por exemplo, com cruzes em suas costas, carregando a cruz. E sabe de onde elas tiram essa ideia? Sim, exatamente, desse versículo que nós vamos estudar. Muitos dizem que esse tomar a sua cruz são questões que nós devemos levar pela nossa vida, como, por exemplo, um relacionamento que não é muito bom, um trabalho que é enfadonho, uma doença física, por exemplo. Essas pessoas dizem que essa é a cruz que nós devemos que carregar. Outras dizem que essa já é uma questão mais espiritual, de um significado de você morrer para si próprio e poder então seguir a Jesus, abandonando o seu eu. Bom, nós vamos colocar todas essas questões sobre a nossa mesa de estudo, sobre o nosso debate, e nós vamos tentar entender mais profundamente o que esse versículo quer dizer. E você é meu convidado dessa noite. Afinal de contas, o Vejam Só de hoje está apenas começando. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. É uma alegria iniciarmos mais um programa Vejam Só, sempre com o oferecimento da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, que daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho melhor sobre a Grade, mas é uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só, ou ainda, melhor ainda, poder entrar aí na sua casa, levando até você muito conhecimento e conhecimento das Escrituras Sagradas. E no programa de hoje, de maneira muito específica, nós vamos trabalhar um versículo bíblico e todo o seu contexto, tudo aquilo que ele significa, toda a forma, de interpretação bíblica, para poder entender o que esse versículo quer dizer. Então, para você que gosta de teologia, gosta de estudar a Bíblia, o programa hoje é um prato cheio, tá bom? Nós vamos começar apresentando os nossos convidados e aí depois nós vamos dar sequência aqui ao programa, inclusive mostrando como você vai fazer para participar, para nos ajudar aqui com a sua opinião também, tá bom? Eu vou começar aqui apresentando à minha direita, o pastor Cândido Marinho, da Igreja Comunidade Cristã Plenitude. Pastor Marinho, uma ótima noite para o irmão, é sempre uma alegria recebê-lo aqui, o irmão que já veio outras vezes no programa também, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Obrigado, Zeca, é um prazer novamente estar aqui, tenho certeza que hoje será uma noite muito especial, um tema bem interessante, vai ser muito gostoso nós debatermos sobre esse assunto. Muito bom, com certeza vai ser um tema muito edificante para o nosso aprendizado aqui, porque tem muitas aplicações e implicações disso que Jesus disse. Pastor Marinho, passa o endereço da Igreja Comunidade Cristã Plenitude para quem estiver nos assistindo, de repente tiver interesse de fazer uma visita ali para o irmão, poder dar um abraço, congregar junto ali também. Ok, nós estamos ali na Estrada das Lágrimas, 4.159, em São João Clímaco. Nós estamos já bem ali na divisa com São Caetano do Sul. Então, Estrada das Lágrimas, 4.159. Muito bom. Então, as informações da Igreja Comunidade Cristã Plenitude, do pastor Marinho, que vai nos ajudar nessa caminhada durante essa noite aqui também.
E do meu lado esquerdo, debutando aqui no programa Vejam Só, né, fazendo a sua estreia, o reverendo Wellington Lago, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Wellington, uma ótima noite para o irmão, uma alegria recebê-lo aqui. Espero que seja a primeira de muitas participações. Confesso que eu também, Zeca. Eu me sinto honrado em participar do programa, agradeço a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade de estar juntamente na companhia dos irmãos, ter a oportunidade de conhecer o pastor Marinho também, e principalmente porque temos a oportunidade de nos debruçarmos sobre a palavra de Deus nesse programa que nós aqui não temos o sentido de demonstrar quem conhece mais, quem conhece menos, vencer debate, perder debate. Nosso intuito não é esse. Nosso intuito realmente é nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, e é interessante a sua chamada. Estamos nos debruçando sobre um texto difícil. Realmente não é fácil, mas nós vamos aprender. Nós vamos tentar chegar lá. O Vejam Só é meio ousado nessas questões aqui. Às vezes ele coloca uns temas aí que têm sido discutidos, mais ou menos uns 600, 800 anos aí, querendo resolver. Mas nós vamos devagarinho a gente chegar lá. Reverendo Wellington, passa o endereço da igreja que o irmão atualmente pastoreia, para quem estiver nos assistindo, de repente estiver perto, for vizinho, poder fazer uma visita ali ao irmão também. Nós estamos na Rua Carolina Soares, 667, Zona Norte de São Paulo, ali no bairro do Limão. Temos cultos todos os domingos, às 19 horas. Muito bom, está feito aí o convite, o endereço, se você ali é da região, fique à vontade para fazer uma visita ao reverendo Wellington e aos irmãos ali dessa comunidade. Bom, para a gente dar o pontapé inicial no nosso debate, nós vamos ver a matéria que vai introduzir o nosso tema. Na sequência, nós já vamos pegar as considerações iniciais dos nossos dois convidados sobre o nosso tema de hoje. Vejam só. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Hoje no Vejam Só, iremos nos debruçar no estudo desse versículo da Palavra de Deus. De maneira mais específica, no trecho tomar a sua cruz. Queremos saber o que significa tomar a cruz para seguir a Jesus. Quais as aplicações e implicações para a vida e caminhada cristã atualmente dessa frase? Muitos entendem essa afirmação como uma literalidade do Mestre, algo que Jesus disse que deve ser feito e cumprido literalmente. Por exemplo, seria você carregar uma cruz pesada durante uma peregrinação, para depois disso poder seguir a Jesus, já que teria mostrado para Deus sua capacidade de aguentar um pesado fardo, como Jesus mesmo disse. Ainda temos aqueles que sugerem que essa cruz não é literal, mas pode significar algo como um fardo que a pessoa deve carregar. Por exemplo, uma doença física, um trabalho ingrato, um relacionamento tenso, afirmando que isso seria a cruz que devem carregar durante a vida, como um preço para seguir a Cristo. Para outros, a ideia seria de morrer para si mesmo, numa alusão ao fato da cruz significar morte, ou seja, na época do Mestre, o condenado carregava seu próprio instrumento de condenação. Jesus carregou a sua cruz. A ideia é que o cristão tem o mesmo comprometimento. Ainda que seja necessário morrer pelo Evangelho, ele deve permanecer firme. Dessa ideia do morrer para si mesmo, podemos tirar 3 rápidas aplicações. Você está disposto a abrir mão dos confortos dessa vida? De viver em completa obediência de Deus? De caminhar em obediência à direção do Espírito Santo? Bom, sem fazer isso, ninguém toma a sua cruz. Alguns dizem que isso significa que o cristão deve jogar tudo para o alto, pois está seguindo a Cristo, e passam então a viver de favor de irmãos, parentes e amigos. Essas são algumas opções de interpretação desse texto bíblico. Agora, vamos debater essas possibilidades e como devemos realmente entender a ideia do Mestre nessa passagem. Fique ligado, pois o Vejam Só de hoje já está no ar. Vamos aproveitar agora e pegar então as primeiras considerações dos nossos convidados
E nessa minha primeira pergunta, eu vou querer que eles respondam a pergunta tema do programa de hoje. O que seria tomar a cruz para seguir a Jesus? Aquilo que diz ali no versículo bíblico. Pastor Marinho, eu vou começar com o irmão. Sim. É óbvio que durante o programa a gente vai conseguir aprofundar essas ideias, a gente vai conseguir explorar muito mais esse conteúdo, mas eu queria que o irmão desse a sua opinião, então, como que o irmão responde essa pergunta tema aí do Vejam Só, que aparece na tela aí de quem está nos assistindo. Sim. Zeca, eu quero me debruçar sobre esse texto, como você disse, mas nessa minha primeira fala eu gostaria de dizer 3 pontos importantes aqui. Primeiro, qual é a perspectiva de Jesus em relação a esse texto? Para quem que ele estava falando? Segunda coisa que eu gostaria de falar é que isso não é um conceito pejorativo, como muitas pessoas falam, que é o problema da sua vida. E terceiro lugar, eu queria falar sobre para quem ele está se dirigindo, que há uma diferença entre multidões e discípulos também. É sobre isso. Você quer explorar um pouquinho desses tópicos agora, para a gente ter uma ideia? Ou durante o pastor o fique à vontade. Não, tranquilo. Então eu vou pegar a opinião do reverendo Wellington e depois a gente entra nesses detalhes que o pastor levantou também. Sim. Até para a gente poder colocar outras questões antes disso. Reverendo Wellington, como é que o irmão responde então essa pergunta, que a gente colocou aí de maneira mais geral? É óbvio que durante o programa a gente vai conseguir aprofundar algumas ideias também. O que seria hoje tomar a cruz e seguir a Jesus? Inicialmente, Zeca, precisamos ressaltar que, por ser um texto difícil, é necessário que tomemos as ferramentas exegéticas, hermenêuticas corretas, para que nós possamos entender o que Jesus quis dizer nesse momento. E precisamos também entender a simbologia da cruz, né? Nós sabemos que cruz é um símbolo, um instrumento de morte, cruz é um instrumento de sofrimento, é um instrumento pelo qual nós mortificamos a nossa carne. Mortificar a carne significa tomar a cruz, mas é importante nós salientarmos que é no sentido de morrer para si, é no sentido de morrer para o nosso eu, de negarmos a nossa vontade para que nós possamos seguir a Cristo. Cristo, ele deve ter a primazia do nosso amor, ele deve ter a primazia da nossa adoração, ele deve ter a primazia da nossa vida, e sendo assim, ele quer o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa devoção suprema, maior, inclusive, do que a nossa família, como ele trata no texto. E é importante que nós vamos explorar o que significa aborrecer, né? Porque dá a impressão que é ser mal criado com a família, com o pai, com a esposa, e não é nada disso. Mas aborrecer, a palavra seria, para traduzir melhor, seria amar menos. Então, Jesus quer dizer assim, aquele que ama a mim menos do que ao seu familiar, ou até a si mesmo, ele não é digno de mim. Muito bom. Então, essas considerações iniciais, a gente vai conseguir explorar isso muito mais, mas eu queria também pedir, obviamente, a sua participação, como a gente faz aqui em todos os programas, né? É lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, que você encontra sempre disponível uma enquete para você responder essa enquete. Normalmente ali, até por uma restrição do Facebook, as respostas são bem objetivas, normalmente sim ou não, ou coisa do tipo. Mas depois de responder, você pode ir no comentário e aí sim justificar a sua resposta. E é interessante que você faça isso, porque a gente consegue pensar ali alguns comentários, a gente coloca aqui no ar, até para que o seu comentário possa fomentar a discussão entre os nossos convidados também, tá bom? Então, além de você ajudar respondendo, você ajuda também trazendo dúvidas, perguntas, questionamentos, contribuições, aquilo que os nossos convidados estarão falando durante o programa, tá bom? Coloca no ar, então, a enquete que está disponível lá no nosso Facebook para o tema de hoje. O que a gente quer saber de você é o seguinte: tomar a cruz significa que devemos fazer o que com o nosso pecado? Que nós devemos carregá-lo ou que nós devemos abandoná-lo? Tá bom? Então, tem essas duas opções. No seu comentário você tem a oportunidade de justificar por que você escolheu uma ou outra pergunta. E aí as melhores respostas, justificativas, a gente consegue pegar e a gente coloca aqui também para os nossos convidados poderem argumentar sobre, falar um pouquinho sobre. É bem interessante você fazer isso também. Lembrando que lá no nosso Facebook você encontra também todos os temas dos programas, o nome dos convidados que vão participar
E lá também está disponível os contatos dos nossos convidados, né? O e-mail, o site, o telefone, o contato que eles deixarem. Então, se de repente você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum contato com os convidados do Vejam Só, você entra lá no nosso Facebook e lá você consegue então colocar, pegar na verdade, esses contatos também, tá bom? Ó, lembrando que, assim como o programa, as nossas enquetes são um oferecimento da grade, da Academia Teológica da Graça de Deus. E olha, é fundamental que você conheça o trabalho da grade para você fazer parte de uma das melhores escolas de teologia do Brasil. Atualmente, a grade oferece mais de 600 unidades, olha só, são mais de 600 unidades espalhadas por todo o Brasil com curso básico de teologia. Bom, então aquela história que você usava como desculpa, não tem perto de casa, é longe, bom, isso daí acabou. É só você ligar lá na grade, pegar direitinho o endereço da grade mais próxima da sua casa, os valores, como funciona o curso, você se matricular e começar a frequentar, tá bom? Tome nota aí do telefone, já aparece na sua tela. É o 0 prestadora 11, porque a Secretaria-Geral é aqui em São Paulo, 3115-0819. 3115-0819, o 11 antes, porque é aqui de São Paulo. Não adianta ligar agora, porque agora não tem ninguém lá na grade. Mas você anota o telefone e amanhã, no horário comercial, você liga e pegue todas as informações. Além desse curso básico, a grade oferece curso de administração eclesiástica, curso de canto, para você que gosta de cantar, é bacana. Eu lembrei disso do canto porque nós estamos com o Dandan aqui nos ajudando hoje. O Dandan gosta de cantar. O Dandan, nosso produtor aqui também da RIT, está dando uma forcinha aqui hoje, e ele gosta de cantar. Se você gosta de cantar, você se matricula na aula de canto lá da grade, tá bom? Você pode fazer o curso, por exemplo, de Romanos. O pastor Heber que tem ministrado ali a carta aos Romanos, o pastor Heber que tem dado esse curso. As inscrições estão abertas também para 2019. O sistema da grade é muito interessante porque é um sistema modular. De repente você pode fazer um curso agora e recomeçar no ano que vem num outro módulo. É muito bacana. Liga lá, pegue todas as informações e você vai se capacitar muito bem para manusear muito melhor a palavra de Deus e para trabalhar de maneira muito melhor também na casa do Senhor, tá bom? Vamos voltar aqui ao nosso bate-papo e é lá no nosso Facebook que você consegue mandar a sua foto e mandando a sua foto você sempre está concorrendo a prêmios aqui no programa Vejam Só. Muitos sorteios, sempre tem livro, de vez em quando a gente consegue uma hospedagem para você também, é muito bacana. Mande sempre a sua foto e você sempre vai estar concorrendo aos prêmios aqui do Vejam Só, tá bom? Olha lá, inclusive o sorteio que nós vamos fazer já está aí na sua tela já, ó. Tem ali o livro de Jonas, né, do pastor Carlos Vailate, que é maravilhoso, que também é nosso amigo aqui, sempre vem ao programa, muito bacana. Tem uma Bíblia ali para você iniciar, né, os seus filhos na leitura. E tem mais um outro livro ali que você vai estar concorrendo também, é um oferecimento ali do pessoal do Shopping do Povo também, tá bom? Coloca no ar então aí as imagens de hoje, nós vamos começar com o pessoal aqui de Diadema, é isso mesmo. Grande São Paulo, Diadema, e quem está aí na foto é o Ian Pedro. Aí, tá lá o Ian Pedro assistindo ao programa Vejam Só, e quem tirou a foto foi a Dina, a mãe do Ian. Obrigado, viu, Ian, pelo carinho, pela audiência, um grande abraço aí para você, para toda a galera de Diadema, para toda a galera aqui de São Paulo, capital. Inclusive, Ian, se você e sua mãe tiverem interesse de vir assistir a uma gravação aqui do Vejam Só, é só mandar ali pelo nosso Facebook também uma mensagem que a gente explica direitinho como que funciona, tá bom? A nossa próxima foto é aqui de Itaquera, São Paulo, Zona Leste. Quem está assistindo ali ao Vejam Só é o Altamiro Ferreira. Altamiro, obrigado, viu, pelo carinho, tá ali o pastor Heber ali de fundo, muito bom. Altamiro, obrigado, um grande abraço aí para você, para todo o pessoal da Zona Leste, aqui da cidade de São Paulo. A nossa próxima foto é de Santa Catarina, Balneário Camboriú. E quem tá na foto é o Edson Galdino. Edson acompanhando o Vejam Só. E ali ao fundo nós vemos o pastor Heber concentrado no tema do programa. Muito bom. Pegou o pastor Heber num momento ali, ó, que diz muito bem a carinha dele ali, ó. Muito bom, Edson. Um grande abraço para você, para toda a galera de Balneário Camboriú e de Santa Catarina, que sempre nos dá muita audiência também. E de Santa Catarina, nós vamos fazer uma viagem lá para Bahia, Ipupiara, na Bahia. Desculpa se eu errei a pronúncia aí, mas eu acho que é isso mesmo. Ipupiara, na Bahia. Essa eu não conheço, viu? Essa só o Vejam Só para me apresentar. Laurentina dos Santos Novais é quem aparece aí na foto. Muito obrigado, Laurentina, pelo carinho
e a galera da Bahia sempre marcando presença aqui no Vejam Só também. Nós vamos encerrar o nosso quadro dessa noite com a foto do Edinaldo Gomes, lá do Rio de Janeiro. Aí, ó lá. É isso aí, Edinaldo. Muito obrigado pelo carinho. Tá ali o Pastor Heber, apontando pro Pastor Heber. Edinaldo, um grande abraço para você, meu irmão, para toda a galera do Rio de Janeiro. Vejam só, no Rio de Janeiro, sempre com a audiência massacrante. E faça você também, como esses telespectadores, entre no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e mande também a sua foto para você participar aqui do programa e também dos nossos sorteios, tá bom? Muito obrigado a vocês que mandaram e eu vou ficar esperando a sua foto também. Bom, vamos voltar agora sim ao nosso bate-papo e eu vou começar com o Pastor Marinho. Pastor Marinho, o irmão falou na sua primeira participação que a gente não pode ter em mente essa ideia que muitas pessoas têm, sim, de que essa cruz que Jesus está falando é uma doença, um problema, um trabalho, um familiar. Tem muita gente que fala que é a sogra, não sei, não sei direito. Por que isso não deve acontecer? Por que o irmão, olhando para esse texto, acha a base para que essas coisas não sejam tiradas desse versículo? Sim, primeiro porque nós precisamos olhar o texto com o seu contexto, né? E essa história começa já no versículo de número 25. E aqui nós precisamos entender bem, de uma forma bem clara, porque se nós não entendermos, nós não vamos cumprir a expectativa que Jesus tinha em relação a esse ensinamento. Aqui a Bíblia diz, no versículo 25, que uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este voltando-se para ela. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus aproveitava esse momento onde as multidões estavam aglomeradas buscando a ele para ensinar as suas verdades. E ele se dirige às multidões, mas com o propósito de ensinar a ser um discípulo. Então, existe uma diferença entre discípulo e multidão. E isso existe até hoje. Existe dentro das igrejas aqueles que fazem parte do grupo de discípulos e aqueles que fazem parte das multidões. As multidões iam aonde Jesus estava, muitos por curiosidade, muitos para receber o alimento, outros para receber uma cura, mas não tinham qualquer tipo de compromisso ou comprometimento. Mas para Jesus há uma ordem que ele nos deixou. Ele não disse faça multidões nas igrejas, ele disse façam discípulos. Então, o foco principal, a expectativa de Jesus é sempre terminar em discípulos, que os seus seguidores se tornassem discípulos. Então, eu creio que essa expressão tomar a cruz, ela não está associada a esses momentos de dificuldade, ou seja, não está falando de um modo pejorativo ou como você mesmo, Zeca, disse, associar a um problema, ou a sua sogra, que no meu caso é uma bênção, né? Aliás, gostaria de mandar um abraço para minha sogra, a dona Luísa. Preciso ganhar uns créditos com ela. Mas Jesus estava falando, sim, de um estilo de vida, né? É um estilo de vida você ser um cristão, um discípulo. E para ser um discípulo, exigiria esse carregar a cruz, que no meu modo de entender é você ter uma vida onde você vai abrir mão desses prazeres que o mundo pode oferecer a você para viver uma vida de consagração e uma vida segundo os padrões que a Bíblia exige para um discípulo. Muito bom. Reverendo Wellington, o irmão na sua primeira fala foi um pouquinho nessa ideia que agora o pastor Marinho também entrou, desse morrer, né, para os seus desejos, para a carne e tudo mais. Eu queria que o irmão aprofundasse um pouquinho nesse sentido, porque de repente fica a impressão que o cristão não pode gostar de nada ou se relacionar com nada desse mundo. Hoje menos até, né? Mas durante muito tempo o cristão não podia ir à praia, não podia jogar futebol e outros elementos mais simples dessa questão do nosso relacionamento com as coisas do mundo. Queria que o irmão explicasse o que significa isso, então, morrer
para si mesmo, para os prazeres? Sua pergunta, Zeca, é muito interessante, porque, veja, nós não estamos falando em que é errado, aliás, é até bom o cristão querer trabalhar, querer ter um trabalho, querer estudar, querer ganhar dinheiro, querer constituir família. Isso é importante e nós, como cristãos, devemos buscar ser felizes no nosso trabalho. Por que não ganhar dinheiro? Isso não é o problema, esse não é o mal, esse não é errado. Eu gostei da fala que o pastor Marinho fez, quando ele disse que a quem Jesus estava direcionando o seu discurso. Essa parte dele não vou entrar, mas eu achei interessante, porque Jesus ele está direcionando o discurso a quem quer ser seu discípulo. Então, vejam, por que não é errado? Não é errado porque a partir do momento que você não coloca isso como prioridade, essas coisas como prioridade, mas voltamos lá em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas, né, que estão relacionadas do versículo 25 em diante, vos serão acrescentadas. O cristão ele tem que ter em mente que tudo aquilo que ele faz é para que Cristo seja glorificado através da vida dele. Se ele tem um trabalho, se ele está desenvolvendo um trabalho, é para que Cristo seja glorificado através do trabalho. Se ele está estudando, é para que Cristo seja glorificado através dos estudos dele. E realmente carregar a cruz não é a sogra, e como o pastor mandou um beijo para a sogra, eu quero mandar um beijo para a minha também, que está um pouco longe, está lá em Goiás, mas muitas saudades dela. E, rapaz, quando ele voltar lá, prepara o piqui, hein, sogra? Carne com piqui lá. Então, outros falam que carregar a cruz também é a esposa, né? Ou meu marido é a minha cruz, nada disso. Carregar a cruz no texto que nós estamos tratando, não se trata de doenças, não se trata de problemas, não se trata das agruras da vida, não se trata de pessoas, mas se trata, sim, do chamado que Cristo faz para nós, para que nós possamos morrer para nós e viver a nossa vida para Ele. Muito bom. Os nossos dois convidados, e até eu imaginei exatamente isso, eles teriam essa perspectiva bem parecida, e ficou interessante aqui, porque eu vou poder fazer as perguntas para os dois, exatamente nesse sentido que os dois pontuaram, de morrer para si próprio, para os desejos, né, para se tornar um discípulo. Pastor Marinho, eu vou começar com o irmão, depois eu vou repetir a pergunta também para o reverendo Wellington, para ele poder explorar esse assunto. Quer dizer, então, que morrer para as coisas desse mundo, tomar a minha cruz, significa que todo cristão tem que trabalhar na igreja, tem que ser pastor, tem que ser evangelista, tem que ser missionário, tem que ser obreiro, tem que largar as coisas do mundo. O pessoal já pode preparar agora a carta de demissão para entregar amanhã? Não, Zeca, não. Ué, não, mas vocês falaram que tem que morrer para o mundo. O morrer para o mundo, como eu disse, eu estou falando de um estilo de vida, né? Paulo, ele diz isso em Gálatas 2, 19 e 20, ele diz, eu já estou crucificado com Cristo. Então, quando nós apontamos para a cruz de Cristo, esse carregar a cruz, ele está falando sobre abrir mão do seu eu. E isso não é para pastores evangelistas, ou mestres, ou apóstolos, isso é para todo cristão que quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. O que nós devemos levar em consideração é que hoje, talvez para nós, existem várias interpretações, como o tema mesmo do programa diz, o que seria hoje o tomar a cruz. Na verdade, não é o que seria hoje, é o que sempre foi, desde aquela época. E naquela época, Jesus está falando por um contexto que é muito comum para eles. Ele está falando que havia uma forma de morte que o Império Romano trazia, e todo mundo que, quando falava em cruz, estava sendo direcionado para a morte, ou como o pastor disse, para um sofrimento. Eu diria morte, mais até a morte, porque ninguém ia para a cruz, sofria e descia dela. O propósito final era realmente a morte. Então, quando nós falando sobre a sua pergunta, estar dentro da igreja não significa você abrir mão dos seus prazeres que a vida
te proporcionar. Está falando dos valores, aonde você está aplicando os valores. Então, eu creio muito nessa questão. Você tem que estar dentro da igreja, mas buscando ser cada dia melhor. Ou seja, hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje, para Jesus. Porque é uma vida de crescimento, onde eu vou aprender a me tornar um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Reverendo Wellington, como é que eu vou fazer, então, para abandonar as coisas do mundo se meu trabalho é secular? Porque meu trabalho não é de Deus, porque meu trabalho de Deus é só na igreja. Meu trabalho aqui, por exemplo, é secular, né? Então, eu vou ter que largar o trabalho, tomar a cruz para poder seguir a Jesus. Como é que vai funcionar essa dinâmica aí? Certa vez um comerciante chegou para Lutero, Martinho Lutero, reformador do século XVI, e falou para ele assim: professor Lutero, eu quero deixar o meu comércio e quero me dedicar a trabalhar na igreja, quero me dedicar a trabalhar na obra, quero dedicar a minha vida nesse sentido. Lutero virou para ele e falou o seguinte: qual é a sua profissão? Ele falou: eu sou sapateiro. Ele falou para Lutero: eu sou sapateiro. Lutero falou para ele: volte para a sua sapataria e faça os melhores sapatos para a glória de Deus. Então não é necessário que a pessoa, quando Jesus fala em ser o sal da terra e a luz do mundo, é exatamente no mundo. Nós não podemos sair do mundo, porque senão quem é que vai salgar o mundo? Quem é que vai trazer luz? Quem é que vai trazer a mensagem de Cristo? É necessário que nós estejamos... Esse termo, falar secular, eu tenho um pouco de receio de falar em igreja e secular, mas enfim, é necessário que nós também tenhamos a possibilidade de dar a nossa contribuição no nosso trabalho, como eu falei, no nosso estudo. E é dia a dia, porque quando nós vamos lá em Hebreus, posso... Claro, fica à vontade. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3, fala o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha exposta a todos, e está sentado à destra do trono de Deus. Nesse sentido, eu quero também no livro de Lucas, nós voltarmos lá no capítulo 9, que fala do dia a dia. Então, tomar a cruz de Cristo, quando nós vamos lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, vejam que interessante, Lucas aqui ele está sendo um pouco mais específico. Ele fala que tomar a cruz, que a nossa vocação enquanto cristãos, ela é da seguinte forma: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, no capítulo 14, nós não temos essa observação, tome a sua cruz e siga-me. Então, Cristo aqui está sendo claro. A cruz que Ele quer que nós carreguemos é a nossa vocação. É que nós sejamos discípulos dEle e que nós também façamos discípulos dEle. Muito bom. Então, aí as opiniões dos nossos convidados. A gente vai ter mais bate-papo no próximo bloco. E eu vou arguir aqui os nossos convidados, porque eu não sei se você em casa também está achando essa história muito fácil. Está muito fácil essa história de carregar a cruz aí. Então, uma teologia, como o pessoal brinca lá na produção, né? Uma teologia da facilidade muito grande. Parece que não tem sacrifício nenhum, mas isso nós vamos entender no próximo bloco. Agora nós vamos chamar o vídeo do Paulo Duarte. O Paulo é lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E nós vamos ver a sugestão de tema que ele deu para o programa Vejam Só. Roda o VT. Olá, Pastor Eber. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Paulo Duarte, eu sou aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E eu tenho uma dúvida aqui a respeito da doutrina do Santuário Celestial, onde os irmãos adventistas do sétimo dia dizem que Jesus está lá fazendo juízo, intercedendo por nós.
Muito bom, tá aí a sugestão do Paulo Duarte, lá de Três Lagoas, uma terra maravilhosa, uma cidade linda, divisa aqui com o estado de São Paulo. Todas as vezes que eu fui super bem recebido, uma cidade que tem uma comida deliciosa. Um grande abraço, Paulo, para você, para toda a galera aí de Três Lagoas, o pessoal da Igreja da Graça lá sempre nos recebeu muito bem. Paulo, nós vamos tentar elaborar esse tema aí, tá bom? Não é fácil, principalmente de achar os debatedores, mas na medida do possível, nós vamos pautar o tema aqui para tirar essa dúvida do Paulo e eu tenho certeza de muita gente que nos assiste também. Ó, nós vamos fazer um intervalo rápido, um break rapidinho, tempo só de você tomar uma água e voltar. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, entrando pela madrugada e contando com a sua audiência. Muito obrigado pelo carinho, viu? Ficar aí acompanhando a gente aqui nesses debates teológicos. Eu sei que você aprende demais, bom, eu pelo menos aprendo bastante sempre que estou aqui no Vejam Só. No final do bloco anterior, eu deixei aqui meio no ar uma pergunta e vou transmitir agora aos nossos convidados, porque o que eles estão falando aqui está parecendo muito fácil. Durante algum tempo a gente teve nas redes sociais assim, uma brincadeira que ficou muito famosa, que é aquela história do raiz e do Nutella. E eu vou ter que confessar que vocês dois estão parecendo crente muito Nutella. Vocês não tem nada de crente raiz, não. Pastor Marinho, tá muito fácil essa história aí de negar Jesus aí. Tá muito fácil de negar Jesus, ó. De tomar a cruz. Explica direito isso daí. Tá muito fácil. O pessoal que tá assistindo tá ficando conformado igual eu aqui. Como é que é isso aí? Essa facilidade toda do evangelho? Na verdade, Zeca, não existe nada fácil aqui. É muito mais difícil do que possa imaginar. Porque se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver em João 19, que Jesus carregou a sua cruz de forma pública. Porque aquilo tinha um significado. Ele estava mostrando para todo mundo que, diante de toda a população, qual era o seu destino, que era a cruz. Então, eu creio, ele estava querendo dizer, eu estou sentenciado à morte. Então, por isso que eu digo que não é nada fácil. Nós também estamos inseridos nesse mesmo contexto. Porque estar sentenciado à morte, nós estamos falando de negar a nós mesmos. Negar o nosso eu. E isso não é fácil. Como o pastor mesmo disse, a Bíblia diz negar dia após dia, isso é diariamente, e isso não é fácil, abrir mão das nossas próprias vontades, porque nós estamos acostumados a sempre trocar o menor pelo maior. O que é trocar o menor pelo maior? É sempre avaliar o que é maior para nós. Então eu tenho hoje um tablet, e hoje ele tem um valor para mim, mas daqui 2 anos ele não tem mais esse valor todo. Existe um outro tablet e eu vou abrir mão desse para ter algo maior. E Jesus está querendo nos mostrar o que é para nós aquilo que existe de mais valor. Se é Ele ou se é as nossas próprias vontades. Então, quando ele fala sobre o carregar, tomar a sua cruz e negar-se diariamente, dia após dia, ele está falando de que dia após dia nós vamos estar num vale de decisão, onde nós vamos ter que pautar aquilo que é mais importante para nós, se é os padrões bíblicos que nós teremos que seguir, ou nós escolhemos viver da nossa forma, como hoje nós vimos pessoas tomando decisões por conta própria, né? Então esse tema, inclusive hoje, o que seria hoje tomar a cruz, na verdade é por que colocar o hoje? Porque hoje cada um tem um conceito de carregar a cruz. E para Jesus não existe somente um conceito, que é abrir mão das suas próprias vontades para seguir a vontade do Senhor. Reverendo Wellington, esse discurso de Jesus ele não foi bem aceito e principalmente não foi bem aceito na época dele. Os doutores da lei, eles não entendiam isso daqui não, e eu imagino que eles estavam na mesma dúvida que eu aqui, ó, que Jesus estava falando uma coisa que estava muito fácil. E a lei de Moisés? E tudo que tinha que fazer? Que história é essa de carregar a cruz e vai seguir você? Não é bem assim. Está muito fácil esse discurso aí, reverendo. Como é que nós vamos trabalhar isso? Tem uma dificuldade nessa história aí. São 2 questões diferentes, Zeca. Primeiro é que
a lei de Moisés nós não seguimos porque vivemos na época na qual Deus nos chamou para fazer parte de sua graça. Mas precisamos lembrar que Paulo fala que não useis da vossa liberdade para utilizar de forma leviana. Então, evidentemente, não é fácil tomar a cruz de Cristo, dia após dia, porque eu preciso ter um compromisso com Ele, no qual o meu compromisso não é só aos domingos. O meu compromisso não é somente estar na igreja e viver como se Deus não existisse de segunda a sábado. O meu compromisso com Cristo não é um compromisso qual eu sou uma pessoa no domingo, mas no final de semana, no sábado à noite, numa sexta-feira à noite, eu estou em locais que não deveria estar, eu estou em companhias que não deveria estar e estou fazendo coisas que não deveria estar. Então, tomar a cruz de Cristo é algo muito sério. Por isso que nós falamos que é um discurso muito duro, na verdade. Quando nós entendemos o que Jesus efetivamente quer dizer aqui, não é porque nós vivemos pela graça de Deus que nós não ser cristão é o cristão que dizem por aí oba-oba. Não é nada disso. Ser cristão efetivamente é de segunda a segunda. E aí nós lembramos de um texto também em Lucas Claro. Que também está lá em Lucas capítulo 12, que Jesus fala sobre uma pessoa. Ao proferir uma parábola, Jesus fala o seguinte, versículo 16 do capítulo 12. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho de recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Certamente, se nós olharmos, nós vamos falar que este homem é o homem que ganhou a sua vida. Ele tinha bens, ele tinha uma situação financeira definida, ele já estava com a aposentadoria dele garantida, não tinha mais problema nenhum. Ele ganhou a sua vida? Não, ele perdeu a sua vida. Por quê? Versículo 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós observamos que a palavra de Deus nos chama a nós termos responsabilidade pelas nossas atitudes. Se, por um lado, ao nós estudarmos a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, que é a carta da liberdade cristã, essa carta não nos exime, essa responsabilidade também ela é dada a nós, e nós não devemos esquecer que a nossa liberdade em Cristo não nos exime de nossa responsabilidade para com Ele e para com o povo dele. Então, é importante... Tem mais um segundinho? Tem, claro. Pode então, falar. É importante nós nos atentarmos que tomar a cruz de Cristo, se os nossos telespectadores estão entendendo que é algo fácil, então eles não estão entendendo. Porque tomar a cruz de Cristo é nós efetivamente abrirmos mão de nossas vontades, de nossos desejos, de nosso bel prazer, para que nós possamos viver a vida para Cristo. E aí, de novo, não é que nós não devemos querer ter um bom trabalho, não é que nós não queremos ser profissionais muito bem relacionados, profissionais que têm um bom desempenho, não é que nós não queremos ganhar dinheiro, mas não é isso, não é nada disso. Nós temos, sim, que querer essas coisas, mas a nossa visão de povo que foi chamado para carregar a cruz de Cristo é tudo isso. Ter um bom emprego, estudar, ganhar muito dinheiro, é para que Deus seja glorificado através da minha vida. Se eu tiver um carro que vale 20 mil, 30 mil, eu vou ter que dar contas para Deus de como eu estou usufruindo desse carro. Se o meu irmão tem uma Hilux que custa 200 mil, ele vai ter que dar conta para Deus também como que ele está usufruindo dessa Hilux que Deus deu para ele, ou alguns falam, né, que Deus emprestou para ele. Sem dúvida, tem que dar carona para os irmãos quando acabar o culto, viu? Já deu a dica aí o reverendo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a opinião do pessoal nas ruas aqui de São Paulo. A nossa equipe foi lá na Rua dos Crentes, né, que é muito famosa aqui em São Paulo. Pegar a opinião ali dos crentes. Vamos ver o que o pessoal pensa sobre esse tema também. Vejam só. O que significa tomar a cruz e seguir a Jesus? É seguir a caminhada com a dificuldade, com os problemas e não desistindo sem olhar para trás. Com os problemas, com a dificuldade, a gente não pode negar a nossa cruz, o peso, né?
porque Jesus alivia a nossa carga. Seguir, né? Seguir o Evangelho e caminhar na presença do Senhor. Renunciar todos os dias à sua vontade, né? Renunciar aquilo que Ele te pede todos os dias. Assumir seus erros, identificá-los, né? Conhecer a verdade e seguir a Cristo, aceitando as verdades de Cristo, né? Mudando de direção. Obviamente, é você seguir a Jesus sem olhar para o lado. É você tomar a cruz, viva você como esteja a sua situação, independente de como seja, você tomar a sua cruz e seguir em frente, sem olhar para a direita ou para a esquerda, independente da sua situação. Muito bom, tá aí, ó. Surpreendentemente o pessoal das ruas aí também concordando bastante com os nossos convidados aqui dessa noite, falando exatamente nesse sentido mais espiritual. Pastor Marinho, será que a gente não confunde muito esse versículo? Já que hoje a igreja aqui, principalmente no Brasil, ela não é perseguida. Então, quando a gente fala de sofrer por Cristo, parece algo que é muito longe para a gente, né? Não faz muito sentido. Será que isso não ajuda a confundir a interpretação desse versículo? Porque daí a gente quer colocar um sofrimento, colocar uma cruz nas costas, sair andando por aí, quer ajudar um pouquinho? Zeca, eu não diria que seria por problemas da perseguição, de não sermos um país onde sofremos perseguição. Mas eu acredito que é por falta de conhecimento bíblico mesmo. Apesar de sermos chamados um país cristão, a grande parte das pessoas, aliás, eu diria a grande maioria, elas não estão preocupadas em ler a Bíblia. Então, elas começam a ter entendimentos totalmente errados daquilo que realmente a Bíblia quer dizer. E é por isso que cada um vive da forma que ela mesma tem escolhido, né? Aliás, eu gostaria de deixar algo claro, que a Bíblia, como nós falamos aqui, o Senhor diz: quem quiser ser o meu discípulo, isso não é uma sugestão, isso é uma condição. Então, exige um preço a ser pago. E aí está, talvez, o grande problema. As pessoas não estão dispostas a pagar um preço. E Paulo, ele é claro quando ele diz em Filipenses capítulo 3, 18, que existem os inimigos da cruz. Ele diz: pois, como eu já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então, inimigos da cruz são aqueles que fogem do preço que a cruz vai impor na sua vida. Então, nós podemos escolher em ser um cristão das multidões ou um cristão que vai decidir viver uma vida de um relacionamento íntimo com Jesus. Só que para ter uma vida de relacionamento íntimo com Jesus, isso vai demandar um custo que você vai ter que pagar. E esse custo é o custo da cruz que Jesus aqui impôs para cada um de nós. Reverendo Wellington, o pastor Marinho levantou uma questão aqui que é sempre muito interessante e intrigante. O que a gente vai fazer com isso? Por exemplo, o que a igreja vai fazer com isso que ela tem aprendido? O irmão, com a sua experiência pastoral, percebe um cristianismo hoje no Brasil mais voltado à aplicação desse aprendizado? O pastor Marinho defendeu aqui a ideia de que o povo não quer ler a Bíblia, não quer conhecer, quer mais reproduzir aquilo que os nossos púlpitos estão falando, né? Ou os nossos youtubers estão falando, não sei. Como é que o irmão percebe isso? Vê um povo querendo pegar essa mensagem e aplicar, trazer isso para a vida, porque às vezes a gente pode aprender bastante até. Talvez a gente tenha muita teologia, mas como é que o irmão percebe a vida, o dia a dia da igreja cristã brasileira? Eu sei que essa é uma pergunta muito ampla, às vezes é difícil da gente traçar um cenário global disso, mas da experiência do irmão, do dia a dia, das pessoas que o irmão encontra, como é que o irmão observa isso? As pessoas, elas têm procurado um alimento mais sólido. E, pastor, desculpa interromper a sua resposta, isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está discutindo aqui, porque esse é um tema de aplicação total. Sim. É você aplicar isso na sua vida. Aquilo que Jesus falou, você tem que tirar ali do texto e trazer para a sua vida. Porque, pelo que eu estou entendendo, se você não fizer isso, é letra morta, não está valendo de nada para você. E por isso da minha pergunta, pastor. Eu acredito que as pessoas, elas têm procurado um alimento mais sólido, né? E dentro desse alimento mais sólido, haja vista também
a audiência que tem o Vejam Só, salvo o melhor juízo, 45 países. Daí por para aí, mais no mínimo, na né? Europa e tudo. Então nós estamos sendo... São 57 países, fora o alcance que a gente tem aqui no Brasil, que é nacional. Né? Então vejo que a minha informação está defasada, né? Já tem alguns países a mais do que a minha última informação. Então as pessoas elas estão sedentas de uma teologia mais consistente, né? E nós efetivamente só vamos dessedentar as pessoas se nós retornarmos à Bíblia. É necessário que nós nos debrucemos enquanto pastores, que nós nos debrucemos no texto, que nós façamos o estudo do texto para que nós possamos alimentar essas pessoas, porque existe sim pessoas que estão em busca de uma teologia mais consistente, de efetivamente entender, né, o que Jesus quer dizer para mim, como por exemplo nesse texto. E é interessante que nós temos um momento em qual Jesus está discursando à multidão e muitos viram as costas e começam a ir embora, porque estão entendendo a dificuldade, né? E de novo, a dificuldade do que o mestre está falando aqui, porque ele está falando o seguinte: você quer ser meu discípulo? Tudo bem, então vamos lá. Primeira coisa, você tem que amar a mim mais do que a sua família, mais do que seu pai, mais do que a sua esposa, mais do que sua mãe. Mas não é só isso. Você tem que, se for necessário, você tem que estar disposto a dar a sua vida por mim. E aí é interessante que nós podemos abrir um parênteses e falar o seguinte: viver para Cristo, claro que a nossa morte como mártir, como foi mencionado pelo mundo aí afora, e nós sabemos que tem muitos irmãos nossos que morrem, que são martirizados exatamente por conta da fé, e isso certamente é um testemunho inigualável de fé cristã, mas nós vivermos a nossa vida para Cristo é um testemunho muito grande também, tanto quanto aqueles que morrem por Cristo. Então, esse é um segundo ponto que Jesus está falando no texto, no qual nós estamos estudando. Então, primeiro, você tem que amar a mim mais do que a sua própria família. Segundo, você tem que estar disposto a dar a sua vida por mim, a morrer por mim. E não é só isso. Você tem que estar disposto a viver toda a sua vida como tendo a mim como razão da sua vida. Então, é isso que o texto está falando. Porque se você não fizer isso, você não abrir mão da sua família, abrir mão no sentido não de abandonar, não é isso, mas de escala de prioridade, exatamente. Se você não colocar a mim acima da sua família, se você não estiver disposto a, se for possível, a morrer por mim, e se você não viver a sua vida para mim, você está fora. Então, não é tão fácil assim. Não é aquele que eu vou para a igreja quando sobra um tempo, e outra, nós estamos falando de igreja enquanto eclesia, enquanto templo, mas estamos falando de igreja enquanto corpo de Cristo, né? Enquanto você efetivamente você ir ao encontro de Cristo, você vai prestar o culto a Cristo, mas não é diferente de você ir quando você tem um tempinho, né? É diferente de você ir, hoje não estou fazendo nada, não está passando nada de bom na TV, vamos ver se o pastor Marinho está falando alguma coisa de interessante lá na plenitude. Não é isso. É você efetivamente encarnar Cristo vivo, Cristo em vós, a esperança da glória, que está lá em Colossenses, e aí você realmente querer ter a companhia de Cristo dia após dia consigo, e isso só conseguimos como? Tomando a cruz de Cristo, como Ele quer, não é como nós queremos. Muito bom. Está aí a opinião dos nossos convidados. Infelizmente, o nosso tempo, que sempre parece muito grande, acaba ficando curto quando a gente entra no nosso debate e a gente vai precisar encerrar o Vejam Só dessa noite. Eu desde já agradeço aos nossos convidados, Reverendo Wellington, Pastor Marinho, muito obrigado pelo carinho. O contato dos nossos convidados está lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Pega lá direitinho, entra em contato com eles. Tenho certeza que eles terão um grande prazer em te responder, em te auxiliar na sua dúvida também, que com certeza ficaram dúvidas aí pelo caminho, não dá para a gente abordar tudo realmente. Coloca no ar aí o resultado da nossa enquete. Tá lá, ó. Tomar a cruz significa que devemos fazer o que com o nosso pecado? Carregá-lo ou abandoná-lo? 93% dizendo que nós devemos abandoná-lo para aí então morrer, né, como os nossos convidados falaram, e aí poder sim seguir a Jesus. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência, é sempre um prazer estar com você aqui no programa Vejam Só. Um grande abraço, uma ótima noite para você, uma ótima sexta-feira e
Daqui a pouquinho tem mais Vejam Só, viu? Com o pastor Heber Cocarelli. Fique ligado, um grande abraço, um beijo e até a próxima.